Fala família, bem-vindos ao canal Brasil em Foco e essa notícia vem diretamente com o André Marcília. Advogado de Mauro Cid fará delação de Vorcaro daqui em diante. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o André Marcília. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilha este vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Olha a reviravolta no caso Master, o Vorcaro que arranja mais advogado do que namorada, está de amor jurídico novo, está de advogado novo e esse advogado é o mesmo que tocou adiante a delação do Mauro Cid, aquela delação maluca e totalmente bizarra, com 11 versões que fez com que o caso fosse adiante. Eu vou te contar o bastidor disso, por que ele se aliou a esse advogado e o que ele está querendo e o que vai resultar essa suposta nova delação. Segundo o Lauro Jardim, o Bittencourt, que é esse novo advogado, o César Bittencourt, se apresenta agora como novo advogado do Vorcaro. Repito, ele tem mais advogado do que namorada, mais advogado do que peleleca, não é como ele dizia. Enfim, o fato é que esse advogado esteve 3 vezes com ele na papudinha e repete, aspas, estou assumindo a causa. A missão dele é emplacar a terceira tentativa de delação do Vorcaro depois de 2 fracassadas e rejeitadas tanto pela Polícia Federal quanto pela PGR, inclusive com o Mendonça dando pito e bronca nos advogados. Talvez por isso, inclusive, que ele tenha deixado, a gente deu essa notícia aqui no canal, deixado de pagar os advogados anteriores. Se ele estava trocando de advogado, começou a dar calote nos anteriores. E aí você vê como o Vorcaro funciona. Muito bem, o fato é que, como eu disse, o currículo desse advogado nos dá um alerta, porque ele emplacou a delação do Mauro Cid. A delação do Mauro Cid tinha tudo menos credibilidade. Foram 11 versões do mesmo fato. Eu sempre desafiei as pessoas a chegarem em casa à noite, meia-noite, chegarem para sua mulher, dar 11 versões do mesmo fato e ver se você vai dormir na sua cama ou vai dormir no sofá. Certamente na cama não irá. Mas a delação do Mauro Cid emplacou, foi adiante, o que mostrava não apenas que os ministros queriam condenar o Bolsonaro de qualquer forma, como também que esse advogado tinha bastante influência e entrada junto aos ministros. Então o que o Vorcaro quer é isso, é entrada junto aos ministros para tentar emplacar alguma delação. Só que uma delação que tenha entrada junto aos ministros, sobretudo ao ministro Moraes, que foi quem condenou o Bolsonaro e é agora um dos possíveis e eventuais delatados se uma delação séria for adiante, o ministro Moraes tendo entrado esse advogado com ele, tudo que ele vai fazer o Vorcaro é não delatar o ministro Moraes, é não delatar os ministros do STF. Então será mais uma delação fake com muita influência, com muita autoridade, com muito poder, mas sem absolutamente nenhuma factualidade em relação à delação de ministros, que é o que todos nós esperamos. Será mais uma delação fake, mais uma delação para inglês ver se for adiante a partir do poder e da entrada que esse advogado tem junto aos ministros. Esse é o grande risco. Vai ser uma sabor delação e não uma verdadeira delação. O fato, meus caros, é que o Vorcaro está desesperado. Ele está atirando para tudo quanto é lado, mas uma delação dessa, se for adiante, vai ser apenas pelo pistolão, vamos dizer assim, dos ministros do STF. E se esse pistolão dos ministros do STF funcionar, é porque o Mendonça se rendeu a eles ministros, aos seus colegas. Se esse pistolão desse advogado, que tem muita entrada com Moraes, funcionar, é porque o Mendonça foi derrubado. Entendam isso. E se esse pistolão com esse advogado funcionar, é porque a delação é tudo menos verdadeira. Porque, repito, é o mesmo estilo que foi feito com Mauro Cid no processo do golpe, e é alguém que claramente tem muita entrada com o Moraes, sobretudo, que é lá atrás o ministro que condenou a partir da delação do Mauro Cid Bolsonaro e é o ministro que agora talvez seja um dos delatados. Claro que ele, o advogado com entrada com Moraes não vai fazer o Vorcaro delatar o próprio ministro Moraes. Portanto, vamos ter uma delação fake, submetida ou submissa aos ministros e que servirá para abafar o caso. A gente precisa ficar muito de olho se essa delação for adiante, porque será a derrota completa dentro do STF do caso Master e, sobretudo, do Mendonça. Deixa aqui o seu... E vamos com as notícias no site Poder 360. Galípolo. Ideia de que juros altos beneficiam o mercado não se comprova.
O presidente do Banco Central falou sobre críticas que as autoridades monetárias recebem por ouvir a gente do mercado. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta sexta-feira que as críticas feitas à autoridade monetária por ouvir integrantes do mercado financeiro não têm lógica. Durante a participação do evento Expert XP em São Paulo, disse que a ideia de agentes que participam de pesquisas do Banco Central a fim de reduzir os juros elevados não tem qualquer tipo de comprovação. Por trás das críticas, existe a avaliação de que membros do mercado têm intenção de induzir a influenciar a política monetária de forma a querer uma taxa de juros mais elevada, afirmou o presidente do Banco Central. Galípolo declarou que os juros altos reduzem o valor de ações e títulos da dívida e não ajudam os ativos do mercado financeiro. A Expert XP é a maior plataforma de relacionamento, influência e inteligência financeira do Brasil há 16 anos. Seu festival reúne personalidades internacionais, líderes empresariais, autoridades e investidores para debater os rumos da economia e as inovações do ambiente de negócio. A edição de 2026 é realizada de 23 a 25 de julho no São Paulo Expo, na capital paulista. As inscrições estão disponíveis neste link. Dentre os nomes internacionais de destaque estão Janet, ex-secretária do Tesouro dos Estados Unidos e ex-presidente da Federação Reserva do Banco Central Norte-Americano, e Mike Pompeo, ex-secretário do Estado dos Estados Unidos e ex-diretor da CIA, e o historiador britânico Nihal Ferguson. O Brasil também estará em debate e a programação inclui assuntos como infraestrutura, política monetária e negócios. A Expert XP 2026 tem parceria de mídia do Poder 360, com cobertura completa da programação. O jornal digital também terá um estúdio no pavilhão de evento. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.